Fala pessoal, eu me chamo João Pablo Eu sou o Lucas. e hoje estamos aqui com o tema de administração. E junto com a nossa entrevistada Josiane, que entende muito bem do assunto, também é especializada nessa área. Antes da gente prosseguir com a nossa entrevista, né? Gostaria de pedir para você que está nos assistindo de comentar, curtir, compartilhar o vídeo, para que mais pessoas fiquem sabendo sobre a profissão da administração, né? Saber um pouco mais sobre essa área, né? E agradecer aos nossos apoiadores, né? Que ajudam a gente a desenvolver esse projeto, né? O pessoal da OnClean, da Aglaia Natura, da Causa Boa e o pessoal da Lona na Lua, né? Agradecemos e deixamos aqui a nossa gratidão. Para a gente começar, queria saber um pouco mais de você, né? Primeiro agradecer por você ter essa disponibilidade de estar aqui com a gente, Eu né? que agradeço o convite. De tirar um tempinho, né? E saber um pouco mais de quem é a Josiane, né? A gente saber um pouco mais para a gente poder ir caminhando, sabendo como é que foi a sua história de começar a profissão, né? Então, eu sou natural de Araruama, não sou daqui Uhum. de Rio Bonito. É, Na verdade, eu nunca tive o sonho de fazer administração, não. Foi uma coisa que eu pensei em fazer. Eu passei por algumas profissões antes, né, algumas funções que não tinha nada a ver com a administração. Eu fiz formação de professores, eu cheguei a fazer estágio 2 anos como professora de pré-escolar. Mas não era algo que eu gostava, então eu decidi que eu não queria seguir aquela função. Fui trabalhar no consultório odontológico e aí eu me apaixonei pela odontologia. Decidi que eu queria fazer odontologia. Porém, na época, não existia o curso só tinha integralmente, não tinha o dia inteiro, e eu não teria como trabalhar. E é um curso difícil de você manter, material muito caro, então eu não tinha essa condição de me dedicar somente aos estudos, né? Eu precisava trabalhar. Aí eu ainda tentei alguns anos, cheguei a fazer pré-vestibular e tal, mas ainda acabei desistindo. E aí, na época, eu estava meio em dúvida o que eu queria fazer, o que eu ia fazer. E meu namorado, na época, que hoje é meu marido, ele cursava contabilidade e já é um pouquinho mais, né, voltado para a área também, né, empresarial. E ele falou, por que você não faz administração? Tem um campo bem amplo, né, que você pode trabalhar e tal. E aí eu comecei a pensar, né, no assunto, fui amadurecendo, fui pesquisando e aí resolvi fazer administração. Foi aí que eu comecei, não foi nada assim, um sonho, não. Foi algo que foi brotando aos pouquinhos. E você falou que você estudou no CN, né? Fez curso normal, já era assim que Isso, era acho que foi chamado? normal, Curso normal, curso dos isso. professores. Como é que foi isso? Você foi chegando, você falou que não se encontrava muito na área. Foi alguma coisa que foi do ensino médio? Como é que foi a sua criação, né? Foram seus pais que se incentivaram? Não, na verdade, o curso normal foi mais pela parte da arte, porque eu sempre gostei Uhum. muito de arte, né? Tudo que é ligado à arte, artesanato, eu sempre gostei muito desde pequeno. E eu via no curso normal essa possibilidade de trabalhar mais nessa parte voltada para a arte, que era o que eu gostava de fazer. Eu não gostava de dar aula, eu gostava de fazer com as crianças a parte de artes e tal. Cheguei até, inclusive, cheguei a pensar em fazer Faculdade de Artes. faculdade de educação artística. Uhum. Depois também desisti, falei, não, não, educação não é para mim, Uhum. então esquece. Aí eu fui, como na escola que eu estudava, ele tinha tido uma mudança, e aí o ensino médio passou a ser noturno, não tinha mais Ah, sim. durante o dia. E aí meus pais na época, você vai estudar à noite, não é legal e tal, então vamos mudar de escola. E aí a escola que eu consegui, a vaga que eu consegui era para curso normal. Eu falei, então, pô, eu fui mais assim, Aventura. na aventura. Exatamente. Você fez curso normal aqui em Rio Bonito ou foi em Não, em Araruama mesmo? Araruama. Em Araruama. Moro em Rio Bonito há 6 anos. E essa adaptação para essa nova escola foi o quê? Foi. É, Então, você falou sobre a educação artística, né? Todos os caminhos de faculdade que você fez. A gente queria saber um pouco sobre a faculdade em si, né? Porque, Uhum. assim, às vezes, a gente que está no ensino médio, às vezes a faculdade é um bicho de sete cabeças, né? A gente está buscando fazer o nosso... Tanto eu quanto o Pablo, a gente faz pré-vestibular, a gente busca.
A gente queria saber, né? Primeiro, eu queria saber onde é que você cursou sua faculdade de administração, como é que foi esse caminho, né? Então, eu cursei em Araruama mesmo, na Unilagos, Uhum. que para mim facilitava, por ser já na minha cidade, então era mais fácil ali, pertinho, né? Qual foi a pergunta? Eu tinha perguntado sobre como é que você estudou, como é que foi esse caminho, né? Estudar administração, explicar pra gente. Então, é, sim, não é uma faculdade que eu possa dizer complicada, Uhum. difícil, acho que vai tudo também de você querer estudar, né? Sim. É muita teoria, Uhum. né? A administração é muita teoria, tem prática, então é só teoria. Então você tem que gostar de ler, tem que gostar de direito, porque a gente vê muito direito, é, mas o que? Mexe muito com a área sociológica, com a região de humanas, essas coisas assim. Pouco, tem também. A administração, ela é um campo muito amplo, né? Você vê um Uhum. pouquinho de cada coisa. Você só não vê a área biológica ali, mas você vê Sim. humanas, exatas, muito Uhum. exatas. Tem área de humanas também, parte de recursos humanos, né? Sim. Tem sociologia, psicologia, empresarial, pedagogia empresarial. Você tem todas essas disciplinas dentro do curso. Dentro dessa. É muito vasto. Dentro desse imenso campo, tem alguma coisa que você se identifica muito? Tipo, Recursos humanos. recursos Departamento, humanos. É, eu você gosto. trabalha nessa região, né? É É. muito interessante. Eu também. Eu gosto muito de lidar com as pessoas também, né? Às vezes é difícil, mas é muito interessante essa questão dos recursos humanos, né? Você falou que você estudou na Unilagos, que era mais perto. Mas Uhum. além disso, qual foram os benefícios dessa instituição, né? Como é que foi podemos dizer assim, teve alguma criação de network? Você ter morado lá, ter estudado lá, te ajudou mais a estar ali como uma profissional? Olha, eu acho que assim, em termos de ter ajudado, eu acho que principalmente assim, facilitou em ter entrado na faculdade. Porque eu Sim. acho que se não fosse na Unilagos, eu não sei se eu teria conseguido cursar naquela época. Uhum. Então, o fato de ser na mesma região que eu morava, de ter ônibus da própria faculdade, que assim, não era cobrado nada dos alunos, então isso já facilitou Uhum. muito, né? Porque você acaba tendo muito custo também. É, Então, isso acho que foi um dos maiores benefícios. Eu entrei pelo FIES, Uhum. tá? Eu fiz FIES e a faculdade era ajudava muito nessa questão, né? Da gente conseguir ir pelo FIES e tal. Então, assim, foi bem tranquilo. Você teve alguma dificuldade para alguma matéria da faculdade? Em matéria, não tem Ah, gosto muito, né? Tipo, matemática financeira, Uhum. Deve ser sou muito complicado. fã, mas assim, dificuldade. depois que você saiu da faculdade para a área de trabalho, como é que foi essa adaptação, essa mudança? Então, na faculdade ainda, com o terceiro período, eu consegui um emprego. Estagiando? Não, era efetiva mesmo, Uhum. na área administrativa de uma instituição financeira, que era em Cabo Frio. Uhum. Então, aí eu já tive uma boa experiência na área, né? Isso me ajudou muito. E eu consegui também por conta da faculdade, por eu estar cursando Sim. a faculdade de administração. Facilitou também. Você tinha dito que você tinha interesse em odontologia, né? Mas tinha uma dificuldade por causa do tempo integral, né? A faculdade de administração, a grade é muito grande, foi muito. Vocês só estudavam um período, conseguia conciliar com. Em só um período, eu Uhum. estudava à noite, Uhum. conseguia, trabalhava durante o dia normal e estudava só à noite. A Uhum. grade era. Até porque tem, assim, é até interessante porque tem alguns cursos que realmente são muito, assim, são intensos, né? Em questão É, de aprendizado, de passar. Mas é bom deixar claro e a gente entender o tempo que a gente leva, né? Esses detalhes de você ter falado sobre ter que ler muito, né? uhum, Sobre ser muito vasto, ter matemática financeira, pedagogia empresarial, né? É, assim, eu quero fazer administração, o pessoal da nossa turma quer fazer faculdade, né? Não só para quem quer fazer administração, mas para quem vai fazer faculdade, né?
qual conselho você daria? Qual orientações você daria, assim? Tipo, não faça isso, evite isso, faça isso daqui, por favor. Olha, eu acho que assim, primordial, acho que antes de você decidir a faculdade que você quer fazer, é pesquisar muito sobre o assunto, pesquisar muito sobre o curso, sobre todas as possibilidades que você tem, que você vai poder seguir dentro do curso, após, né, o curso, porque às vezes a gente tem um pensamento de que eu vou cursar isso, mas na realidade, quando você vai trabalhar, você não vê nada daquilo ali, né, que você estudou. Então, a maioria dos cursos é isso. Então, acho que o principal é você pesquisar bastante sobre todas as possibilidades que você tem de trabalho depois. É... Tem, assim, a dizer, não faça isso. Acho que é estudar. Gostar de estudar, né? E se dedicar. Não se precipitar e estudar, né? E falando por essa parte, você poderia falar um pouco sobre a profissão, agora que você exerce, faz, poderia falar um pouco pra gente como é que é a administração? Então, hoje eu trabalho com o departamento pessoal, né? Eu trabalhei na parte administrativa. Por quê? Só para entender. A administração ela tem vários segmentos, né? Então, eu já trabalhei na parte administrativa, quando eu trabalhava na instituição financeira. Hoje eu trabalho na parte de departamento pessoal, que é a área onde cuida de toda a parte trabalhista de uma empresa, né? Eu trabalho para um escritório de contabilidade que presta serviço para as empresas. Então, a gente faz toda a parte de folha de pagamento dos funcionários, todas as leis trabalhistas, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque muda constantemente. Questão também de... Como eu não trabalho para uma empresa só, eu trabalho para várias, né? A gente É uma empresa que trabalha para outras empresas, Sim. então cada empresa tem as suas regras referente ao sindicato. Então a gente tem que saber de todos os sindicatos das empresas que você trabalha, porque muda de um para o outro. Tudo diariamente? Não, diariamente não, mas constantemente. E normalmente são. Essa questão das leis trabalhistas é o que é o mais interessante. Você tinha dito que você estudou muita coisa sobre a área de direito. E você também falou que você teve uma longa trajetória, né? Até você chegar a trabalhar aqui hoje, você já viu muitas coisas além da sua profissão? Tipo, essas coisas de direito. Você teve muitos empregos, assim, com coisas assim, que você não esperava ver? Já. Então, quando eu trabalhei com instituição financeira, eu vi muita coisa que eu não imaginava ver, né? Na verdade, eu entrei meio sem saber onde eu estava ali. Aprendi muito, mas é uma área bem legal trabalhar. Você também vê muita lei lá dentro, porque a instituição financeira também tem muita coisa voltada para a lei, né? Muda sempre. Mas perdi. Perdão. Você estava falando sobre as leis trabalhistas, Sim. que muda sempre e tal. Então, é isso. E na parte de EDP também, né? Sempre a gente está vendo coisas novas. Sempre tem coisas novas, sempre tem coisas para poder aprender, sempre tem coisas mudando. Agora mesmo a gente está passando por uma mudança muito grande desde a pandemia para cá. Teve muitas mudanças na parte do departamento pessoal que a gente tem que se atualizar. Então, é mudança constante, é estudo constante. No caso, depois que você saiu da faculdade, aonde você está trabalhando agora? Não, você já falou isso, né? Onde é que foi? Qual foi esse escritório que você Esse escritório que você falou que trabalhava de administração, foi o primeiro escritório que você trabalhou Não, depois eu trabalhei que saiu? em outro. Eu fiquei, durante a faculdade, eu fiquei o período todo trabalhando na instituição financeira. Fiquei lá quase 7 anos. Então, eu me formei na faculdade, eu estava trabalhando lá, ainda fiquei lá mais um período. Saí. Nesse meio tempo, eu montei o meu ateliê e depois eu fui trabalhar no outro escritório de contabilidade aqui na região. Aí depois eu saí por conta do ateliê também, que não estava dando muito tempo. E aí comecei a trabalhar nesse escritório, que é do meu esposo, do meu marido. E lá eu trabalho em home office, então eu consigo conciliar os dois.
Antes da gente entrar nessa parte do empreendedorismo, né? Que é uma coisa que interessa muito a gente enquanto turma. Queria saber se você, depois que você saiu da faculdade, esse meio tempo que você foi caminhando, que você foi andando, você fez alguma formação extra, né? Alguma pós-graduação, algum curso de inglês, né? Uhum. Algo do tipo, alguma coisa assim. Fiz. Fiz um curso de departamento pessoal, Uhum. tá? Não foi uma pós, mas foi um curso extra, foi extra, né? Uma especializaçãozinha, mas não chega a ser pós. E também fiz, não cheguei a concluir ainda, pós-graduação em administração de e pequenas empresas. Uhum. Mas eu dei uma trancada por falta de tempo, tive que Uhum. trancar para voltar agora. E como é que é para você, é, como é que é para ser empreendedora no Brasil? É, sim, é mais ou menos, Eu acho que hoje a gente tem muitos benefícios, aqui tá? no Brasil. Assim, mas assim, dos pequenos, né? A gente tem um meio que facilita muito, né, a nossa vida. Antigamente não existia isso. Então, essa questão de você já ter um meio, de você conseguir formalizar o seu negócio, já ajuda muito, né, para os pequenos empreendedores. Então, eu acho que a gente tem muitos benefícios. Outros lugares não tem essa possibilidade. Como é que começou esse empreendimento? Tipo, qual necessidade surgiu? Como brotou? Então, começou na pandemia, Uhum. eu fico com essa questão de ficar tudo fechado e tal, eu sempre gostei de arte, mas eu não Sim. sabia Aham. costurar. Então, na pandemia, eu vi a necessidade de fazer alguma coisa para ocupar a mente, porque ficar em casa direto, sem só vendo notícia ruim na televisão, era bem pesado. Então, eu comecei a estudar pela internet. Aprendi a fazer pela internet, a estudar pela internet, vendo vídeo no YouTube. E eu comecei a gostar, comecei a me apaixonar por aquilo ali e comecei a investir tanto em conhecimento como também no negócio. E aí foi aos pouquinhos crescendo, e graças a Deus está indo. Uhum. Aí você falou que foi todo esse processo da pandemia, né? E para você, também como é que foi esse processo de você formalizá-lo? Tipo, vou criar uma identidade visual, vou criar uma marca, vou criar uma série de coisas. Como é que foi isso? Olha, te digo que essa foi uma das partes mais difíceis, Uhum. porque não informalizar, mas essa parte da identidade visual, eu ainda não fico satisfeita com a minha logo, que foi eu mesma que fiz. Então, Aham. assim, eu pretendo, daqui a algum tempo, melhorar, fazer com profissionais mesmo. Mas, por enquanto, foi aquela coisa assim, bem caseirinha mesmo, sabe? Eu que fiz, eu que vou procurando, buscando, aprender para poder fazer. Uma das coisas mais difíceis do empreendedorismo é você, assim, né, para os pequenos, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu faço tudo, então tenho que saber um pouquinho de cada coisa, eu tenho que saber vender, eu tenho que saber fotografar, eu tenho que Uhum. saber, eu tenho que produzir, então eu tenho que fazer o marketing, então assim, isso é uma das coisas mais complicadas. É, só porque é realmente interessante para a gente, Uhum. né? Qual é a sua previsão para esse seu empreendimento, né? Muito além só do seu trabalho. Qual é a sua previsão? Você, pelo que eu entendi, você hoje trabalha sozinha, né? Já se formalizou, está com meio, toda essa questão, Isso. né? Mas você pretende expandir, crescer, ter mais funcionários? Como é que pode ser isso? Pretendo, se Deus quiser, pretendo sim. Aos pouquinhos a gente vai aumentando, né? Eu já tô vendo agora a necessidade de ter uma pessoa para me ajudar pelo menos nos Sim. atendimentos. Porque é complicado você conseguir conciliar tudo. Então, eu acho que a própria demanda vai surgindo essa necessidade de você ter que ampliar, né? Tudo mais, acho que ajuda. É, e hoje uma das formas que eu mais vendo é pelo Instagram, né? Que Uhum. é um meio excelente para ajudar, né, o empreendedor. Porque você não precisa pagar e você tem uma vitrine ali. Então, isso também colaborou muito. Você já tem uma clientela, já tem um povo, um Tenho, pessoal fechado ali. tenho, Como é, tenho. como é que foi construir isso?
Eu comecei com o Instagram, depois eu montei uma lojinha online em um site que você. É como se fosse Mercado Livre, Sim. chama Elo7. Eu tenho uma lojinha Conheço. virtual no Elo7 e eu comecei a vender lá. Assim, foi aos pouquinhos, vendia um, levava uns 3 meses, vendia outra coisa, e aí chegou uma hora que começou a aumentar a demanda. Eu comecei a fazer brindes personalizados para a empresa, que isso também aumentou bastante meu fluxo, né? Porque as pessoas gostam disso. Eu faço mais brindes personalizados, mesmo presentes personalizados, com nome, com logo, então isso chama bastante atenção. E aí o Instagram também, como você acaba postando no Instagram, as pessoas vão vendo, também isso vai se interessando e vai aumentando. Mas eu comecei a vender mesmo, começar bem, foi no Elo7. E só mais uma curiosidade para a gente poder prosseguir com. Hoje, você disse que largou outro emprego, né? Para poder cuidar disso, né? Hoje, se você quisesse largar esse que você está atualmente, daria você se sentir não só confortável financeiramente, mas completo enquanto profissional? Ah, dá para. Hoje eu conseguiria me sentir satisfeito Sim. enquanto profissional aqui. Na verdade, eu quando saí do outro escritório, eu não tinha o pensamento de trabalhar em outro escritório. Sim. Não, a minha sim. intenção era sim. realmente ficar só, me dedicando só com ateliê. Então, daria para eu me sustentar ali, só com ateliê. Mas aí vem a necessidade, porque ia ajudar, né, também meu marido, e aí eu falei, não, então vamos conciliar. Eu fico um pouquinho nos dois. Mas dá sim, daria para eu viver só disso. E meu marido ajuda bastante, né? E você falou que ele também está há mais tempo nesse mercado. Ele tá há uns 12 anos. Bastante. Ele está mais desenvolvido. Só que ele é parte contábil mesmo, ele faz idade. O escritório que ele tem há pouquinho tempo, mas ele já trabalha na área já há bastante. 12 anos. Pessoal de administração e contabilidade, tem muito contato? Os alunos? Não, digo, tipo assim, sempre que eu vou trabalhar na área de administração, eu vou encontrar alguém de contabilidade ou... Não necessariamente, aí depende da área que você vai escolher. Por exemplo, marketing não tem contato com administração, logística também não tem contato com contabilidade, logística também não. O que mais tem é a parte de departamento pessoal, né? Financeira também tem um pouco contato com contabilidade, mas as outras áreas não muito. Então, Apesar de ser matéria, a gente estuda também na faculdade matérias de contabilidade. Né? então hoje você tem, claro, por ser do seu marido e por você trabalhar em departamento pessoal, você tem contato com contabilidade. Sim, sim. A gente queria voltar ao assunto de administração, né? A gente entrou muito na questão do empreendimento, mas hoje a gente tem muito tanto uma questão de trabalhar, né, naquilo que a gente gosta, daquilo que acontecer, né? Mas também buscar uma estabilidade. Eu queria que você explicasse, não só atualmente, né? Porque hoje você tem duas fontes de renda, né? Mas em todo o caminho, como é que foi essa questão do financeiro? Como é que funciona a questão do piso salarial, da administração, né? Porque como varia, né? Pode ser que... Na verdade, a administração não tem um piso, piso certo, né? Federal. Não existe um piso Conforme a linha de federal. produção. É conforme, na verdade, ao sindicato da empresa que você vai trabalhar. E aí depende de cada categoria. Né? Cada categoria de empresa tem um sindicato, cada sindicato estipula um salário. Então, é assim, vai ter na área de administração de 1.800 a 5.000, 6.000. Aí depende também de cada área da área que você vai escolher, da empresa que você vai trabalhar, isso varia muito. Varia muito. Josiane, pode tirar uma dúvida. Você falou que trabalhou na parte financeira
né? Isso. Aí quando você saiu, você foi para um outro escritório. Isso. Nesse escritório você trabalhou com recursos humanos também? Sim, departamento pessoal, na verdade. Porque recursos humanos é como se fosse uma. Departamento pessoal é como se fosse uma áreazinha ali dentro de recursos humanos, né? Recursos humanos é a parte mais de seleção e recrutamento de funcionários. Administrador. Também, o administrador também pode trabalhar com recursos humanos, sim. Fazendo uma especialização, fazendo uma pós, pode trabalhar sim. Então, no caso, experiência na administração seriam essas duas áreas. Isso. Você saberia dizer se uma está bem alta ou dentro da administração? Dentro de administração, bem alta hoje. Marketing também é algo que visa muito, principalmente por causa da parte digital hoje em dia, né? É uma, é uma área que está bem requisitada. Recursos humanos sempre vai estar. Porque a empresa não funciona sem os recursos humanos, então é algo que vai estar sempre também. Acho que assim, logística também é uma área que é bem pedida. Apesar da gente não escutar muito falar, mas também é bem pedida. Acho que são as três assim, mais em alta no momento. Eu me lembro agora. Falou do MEI. Seria esse MEI, no caso, se é municipal, Uhum. que o empreendedor poderia, né, abrir o seu negócio. Sim. Então, é uma formalização para o microempreendedor, né? Então, assim, isso é federal, não é municipal. Qualquer pessoa que não tenha uma empresa, não seja, que não tenha empresa ou em outros segmentos, pode ter um MEI. Qualquer pessoa com CPF pode abrir um MEI. E dentro do MEI você vai escolher qual categoria que você quer trabalhar, tá? Aí dentro do MEI você já consegue pagar um INSS, já é descontado o INSS, tá? Pela guia. E sendo que você tem um limite anual de valor, de faturamento de 81 mil e alguma coisa. Que tá até para mudar agora para 140. Tá? Seria a classificação do Isso, do microempreendedor individual. É o MEI. Tá? Mas aí, Então, não seria, desculpa, Lucas, não, tudo bem. não seria comparado com o CPJ. É um CNPJ? Isso, Seria um Sim, é um CNPJ. isso que eu ia uma perguntar empresa. agora. É uma Exatamente isso que eu ia empresa. perguntar. Se era uma espécie de CNPJ. É um CNPJ. Você tem um CNPJ, você tem uma empresa. Só que é uma microempresa individual. Então, Entendeu? meio que é uma forma de você facilitar ao microempreendedor de ter um CNPJ? Isso, exatamente. Porque eu consigo emitir nota fiscal, eu consigo vender para empresas, porque eu consigo emitir nota fiscal, eu tenho toda essa liberdade, digamos assim, como uma empresa, só que pequenininha, entendeu? Mas é uma empresa. Dá a possibilidade de você ter empregados? Sim. Atualmente, a lei permite um empregado, tá? Mas tá para mudar essa regra, já está no Senado para ser votado, inclusive, para aumentar para 2 funcionários e aumentar também o teto máximo para 140 mil anual Rendimento. de faturamento. O que acontece? O MEI ele só pode receber no ano 81 mil, ele só pode faturar 81 mil e um pouquinho. Se ele passar desse valor, né, de emissão de nota, ele vai ser automaticamente desclassificado como MEI e vai passar a ser Simples Nacional. Já é uma outra categoria de empresa. Tá? Então, hoje só pode MEI até 81 mil reais por ano. Isso influencia em imposto. Sim, sim. Então, no caso, Esse MEI é mundial ou é só nacional? Não, nacional. Nacional. Então, no caso, para ele Aí eu não sei se existe algum país que tenha essa empresa, eu não sei.
Mas não te impede, por exemplo, de vender alguma coisa para fora do Brasil. Não. Não impede, eu posso vender, porque hoje em dia, inclusive, no estado do Rio, foi liberado a inscrição estadual, que é algo que permite você exportar. Então, já foi liberado para o MEI, inclusive. Posso emitir nota fiscal. Aí a gente tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, o meu não é de serviço, o meu é só de comercialização de produtos. Mas se fosse de serviço, eu precisaria ter um cadastro na prefeitura também. Até E para aí, fiscalização. isso, aí você tem que ter um cadastro na prefeitura. Como o meu é só comercial, eu não preciso. Uhum. É até bom a professora Camila ter puxado esses pontos, né? Porque ela também tinha comentado que você vende para fora do estado, né? E o Pablo tinha comentado sobre essa questão mundial. E também outro ponto, uma série de, a gente vai conversando, né? Depois eu entro no outro ponto. Como é que funciona você mandar para fora do estado? Tem alguma coisa a mais? Tem alguma coisa? É difícil para você? Te dá um trabalho a mais? Não, assim, o único trabalho é a emissão de nota, Uhum. só. E aí você precisa parar um pouquinho ali para poder aprender como funciona. Tem os escritórios também que emitem, que fazem esse tipo de emissão de nota, quando a pessoa tem alguma dificuldade. Mas o único trabalho que dá é esse, emitir nota. Só que assim, a gente não tem obrigação de emitir notas por enquanto, tá? Só quando é para empresa. Empresa, você é obrigado a emitir nota. Se você for vender para uma empresa, você é obrigado a emitir nota. Se for para pessoa física, não é obrigatório, tá? Aí você só precisa declarar quando for fazer declaração anual. Aí você declara o valor que você vendeu. Mas não é obrigatório a emissão de nota para a pessoa física. Então, só quando é empresa mesmo que tem essa questãozinha. E você já pensa em mandar para fora? Tem uma demanda disso? Não. Não, para fora ainda não. Por enquanto, não. Só no Brasil, por enquanto. Um ponto que a professora tinha falado, né, que você tinha comentado com a partir do que a professora estava falando, era sobre esse simples, né? De você deixar de ser MEI para ser simples. Como é que funciona isso? Muda o imposto? Muda... Especifica um pouco para a gente. Essa parte é mais na parte contábil, mas eu vou tentar tirar algumas dúvidas. Quando você é desenquadrado, na verdade, esse é o termo certo, você é desenquadrado do MEI, você passa a ser simples nacional. E aí você tem várias. Como é que eu vou te explicar para ser mais fácil? Categorias, digamos assim, Sim. que a empresa vai se encaixar. São essas categorias que vão determinar o valor do imposto que ela vai pagar e o tipo do imposto também, tá? Também é um enquadramento que facilitou muito e ajudou financeiramente também muitas empresas, né? Porque o custo é bem menor do que para as grandes empresas. Mas é mais ou menos isso. Essa é uma parte mais contábil mesmo, mais da contabilidade mesmo. Ficar melhor. Mais ou menos. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, então. Aproveitando o momento de contabilidade, vocês que estão trabalhando na contabilidade também, como está sendo para as empresas a perspectiva da reforma tributária? Impacta na prestação de serviço muita coisa, continua como está, diminui o volume de trabalho. Eu sei que ainda não passou e ainda vai ter modificações. Mas como que vocês estão conversando entre vocês nessa possibilidade? Olha, até onde eu li, assim, vou ser sincera para você que eu ainda não parei para poder ler tudo que está sendo debatido. Teremos alguns impactos, sim, mas pelo que eu vi, vai piorar um pouco para pessoa física, né? Assim, pelo que até onde eu vi, eu não tem nem como te falar certo, porque eu não parei ainda para estudar sobre esse assunto. Como não é uma área muito tributada, tributação não é muito minha área, então ainda não parei para analisar bem, não. Mas assim por alto. Eu vi alguns analistas falando, vai diminuir muito, vai simplificar bastante o imposto, pode ser que diminua a demanda por empresas de contabilidade. E assim, Pode ser. essa discussão, né? Sim, pode ser que prejudique um pouquinho os escritórios, sim. Uma outra pergunta agora sobre o seu empreendimento. Como que você se coloca, primeiro, qual foi uma inspiração para a montagem
se teve, ou foi uma coisa que foi acontecendo e teve uma inspiração? E como que você se coloca no mercado em relação, por exemplo, concorrência industrial, né? Porque ateliê é difícil você ter uma escalar, né? Sim. Como é que é o posicionamento de marca seu em relação a isso? Então, assim, com relação aos concorrentes, o que eu tento fazer para conseguir enfrentá-los é mostrar o meu trabalho melhor do que o das grandes empresas. Porque quando você faz em grande escala, qualidade não é, principalmente de um produto personalizado, que é o meu caso. Ela não é 100%. Então, eu tento mostrar como o meu trabalho, fazendo a melhor qualidade possível, o melhor atendimento para o meu cliente. Né? Então, eu gosto de humanizar muito esse atendimento, eu gosto de conversar, eu tiro muitas dúvidas, eu perco um tempo com isso para conquistar clientes também. Então, eu tento ganhar da concorrência dessa forma. Porque o preço, com certeza, vai ser muito mais barato, né? Até porque eles compram em grande escala. A gente é pequenininho e compra, né? Pouca quantidade. Mas, e o manual também, né? O trabalho mais manual, ele é mais caro. Então, eu tento compensar nessa parte de atendimento, de qualidade do produto, dessa forma. E a outra pergunta? Teve alguma inspiração? Inspiração. Não, na verdade foi acontecendo. Como eu te falei, eu sempre gostei de tudo que é ligado à arte. Sempre gostei. E aí tinha vontade de aprender a costurar. Minha avó era costureira. Não foi por conta dela em si, porque eu convivi pouco quando ela faleceu, eu era pequenininha. Mas minha mãe diz que era meio que no sangue, tá no sangue. Porque... Mas assim, inspiração mesmo, não tá acontecendo. Chegou a fazer modelagem de negócio? Não. Não. E isso do futuro, né? Mas pelo que você está tendo conhecimento agora, a demanda para esse emprego futuramente, para essa área, você acha que vai ser alta ou vai ficar nessa por bastante tempo? Em qual área? De administração? Sim. Olha, eu acho que é muito relativo. A gente vai ter, assim, é até difícil de falar agora, porque a tendência seria, né? A tendência seria, quanto mais empregos, quanto mais empresas, mais empregos. Mas isso vai muito de governo para governo, como que tá. A gente passa por uma crise bem complicada. Agora está começando a se restabelecer. Então, assim, não tem como prever assim, o futuro. Mas muita coisa está mudando por conta da inteligência artificial, né? Muita coisa está... Você acha que daqui para frente vai ser a maioria das... Olha, se as pessoas não buscarem conhecimento, não buscarem se atualizar, acho que sim. Porque a inteligência artificial já está fazendo muita coisa que... E você acha também que vai... E hoje em dia precisam de emprego, vai aumentar essa porcentagem? Olha, eu não entendi. Aumentar para falar a demanda de não desempregados. Eu acho que assim, a gente precisa entender que estudar e se atualizar vai ter que ser para sempre. Porque cada dia ele tá tomando, a inteligência artificial está tomando conta. Então, se você parar no tempo, você vai ficar para trás. Então, primordial é estar sempre estudando, se atualizando, buscando conhecimento e nessa área principalmente, porque senão vai ser complicado. E qual conselho você daria para quem está começando agora? Olha, eu falo que assim,
seria muito bom se as pessoas tivessem a oportunidade de passar por todas as áreas da administração para conhecer um pouquinho de cada uma e ver qual área você gosta. Porque como você tem amplas possibilidades, seria interessante isso. Então, assim, para quem está fazendo faculdade hoje, o que eu indico é já procurar um estágio. Principalmente na área que você quer, que você gosta, que você pensa em atuar, para você ver se realmente é aquilo ali. Entendeu? E você, quando você está fazendo estágio, você já tem possibilidade até de continuar. Então, assim, eu acho muito interessante as pessoas já começarem, já está cursando, vou começar a procurar um estágio, para você ser remunerado melhor ainda, né? Para poder ver se realmente é aquela área ali que você quer, se não se já foca em outra. Porque às vezes a gente pensa que, não, eu gosto muito daquela área, mas quando você vai trabalhar de fato, não era bem isso que eu imaginava. Luciane, o curso em si, o aluno tem que passar por todas as áreas? Estagiar? Tem alguma coisa prática dentro? Não, estagiar por todas as áreas, não. Você pode estagiar por qualquer uma das áreas administrativas. Você não precisa passar por todas as Não. áreas? Para concluir o curso, não. Mas você estuda todas as áreas. Você não precisa fazer estágio em todas as áreas, mas você tem matéria de todas as áreas. Tá? Na grade curricular você tem todas as matérias. É obrigatório? É obrigatório. Obrigatório. No meu caso, eu não precisei fazer porque eu já trabalhava na área. Então, as pessoas que já trabalham na área não precisam fazer o estágio. Tá? É só você levar a documentação e tudo. Mas quem não trabalha, aí precisa fazer na área. É a carga horária, né? Isso. E quais seriam as áreas mesmo que você foi citando? Então, tem a área financeira, marketing, RH, recursos humanos, logística, gestão empresarial. Deixa eu ver se eu vou lembrar, porque são muitas. É um campo bem Muito grande. grande. Muito grande. Eu me lembro aqui agora, controladoria um pouquinho. Que eu me lembre, são essas. Tem mais, mas não vou lembrar de todas, não. Tem gestão hospitalar? Sim, tem. Você pode especializar em gestão hospitalar também. Não é uma matéria que a gente tem no curso, não. Sim. Você, no caso, Tá. faz uma pós-graduação. Uma pós. Em gestão hospitalar, tem. Mas não tem essa matéria no curso, não. E a profissão de administração é qual? Olha, administrador em si, não sei te dizer a porcentagem, mas eu acho que 1% aí trabalha como administrador. Porque você não precisa ser administrador para administrar uma empresa. Sim. Tá? Então, não é que seja para poucos, não. Mas o administrador em si é mais complicado, tá? Para você administrar uma empresa. Agora, para você trabalhar nas outras áreas ali, aí é muito mais tranquilo. Mas nessas áreas que você citou, né, como marketing, logística, você encontra muitas pessoas que não se formaram nessa área de administração? Olha, tem gente sim que já trabalha assim, desde muito tempo, Aí e meio está que na área, se e aí formou vale por mais trabalhar, o né? conhecimento do que a formação, tá? Conheço pessoas que já trabalhavam nessa área, conheço pessoas que começaram a trabalhar na área depois de muitos anos, fizeram administração para ter o currículo ali, mas tem sim. E hoje com você, né, nessa trajetória, muitas pessoas que não fizeram administração trabalharam com você nessa caminhada, assim, ou você já encontrou Olha, muitos colegas de profissão? tem assim, que formaram comigo do meu grupo de trabalho, a maioria trabalha na área. A maioria. Lembra que a maioria trabalha na área. Uns outros ali que formaram que não estão, mas a maioria trabalha. E para a gente ir caminhando para concluir, né, eu queria fazer uma pergunta, né, sobre a questão do empreendimento, do empreendedorismo. Você fez administração, passou por todas as suas áreas, marketing, logística, né? Você tem um empreendedorismo, né, um empreendimento. Você ter feito a administração te ajudou a empreender? Quem hoje empreende
se tiver a oportunidade de fazer, mesmo que seja um curso técnico de administração, Uhum. você aconselharia a fazer? Como é que funciona isso? Sim, aconselho, sim. Uhum. Principalmente para você se organizar, sabe? Eu acho que assim, não que seja obrigatório, Sim. mas seria bom. Pelo menos um curso técnico, um curso de gestão, porque também tem Sim. tecnólogo, né? Gestão empresarial. É interessante, sim. E você, Ajuda muito, porque infelizmente as pessoas entram na área de para ter, né, resolve ter um empreendimento e acabam não conseguindo gerir aquilo ali porque por você falta de tem formação, por né? falta de conhecimento, exatamente. É, e você... me perdi. É, você acha que seria mais difícil para você construir o seu empreendimento e chegar, mesmo que simples, né? Mesmo sendo MEI, mesmo, né, ainda abrindo um pouco mais a sua demanda, você acha que seria mais difícil você ter chegado onde você chegou enquanto empreendedor, se você não tivesse uma formação enquanto administrador? Até pelo contexto da pandemia, né? De você estar ali naquela situação, você acha que seria mais difícil ou você acha que seria do mesmo jeito? Eu não sei, eu acho que poderia ser um pouquinho mais difícil, sim. Porque, assim, hoje eu tenho mais, eu adquiri mais conhecimento, né, de como montar ali um negócio e tal. De repente, se eu não tivesse feito outra área, não sei se eu iria bem. Eu pergunto isso até pela questão tributária, né? Porque Uhum, você falou do MEI, do Simples Nacional, né? uhum. E às vezes quem tá aí, às vezes começa, se desenvolve e não tem noção dessas coisas, né? Isso, é. Por isso é muito importante procurar um escritório de contabilidade. Né? Assim, se você não tiver conhecimento na área, é muito importante você procurar pessoas capacitadas para te auxiliar, porque realmente tem muita parte tributária, tem que ver qual é a que melhor se encaixa para o seu segmento. Então, assim, o ideal é você procurar pessoas que saibam te ajudar nessa questão, né? Um contador ou um consultor de negócios é bem importante. E nessa questão do empreendimento, das questões tributárias, da contabilidade, né? Você tem algum termômetro de você, cheguei até aqui no meu empreendimento, eu preciso de uma contabilidade. Ou tipo, ainda dá para segurar. Ou já está estourando, eu preciso agora dessa orientação, né? Sim, então, se você for MEI, você até consegue ser um contador, mas você tem que ler as regras, porque tem algumas informações que você precisa enviar para o governo também, você precisa pagar as guias, senão você perde. Inclusive agora vai ter uma exclusão justamente por conta disso, porque as pessoas abrem o MEI, mas vai abrir o MEI, mas não sabe nem o que que é, não paga as guias, você tem que pagar as guias mensalmente, né? Mas assim, você ainda consegue fazer sozinho. Sim. Agora, a partir do momento que você precisa abrir um Simples Nacional, aí você precisa de um contador. Sim. Aí você precisa. Não tem como fazer sozinho, não, porque é uma série de tributações que você precisa e aí já fica mais complicado. Então, empresas que ganham, que é faturamento maior de 80 mil, precisa de um contador. Eu pergunto isso. Precisar de contador quer dizer que o negócio está indo bem, né? Sim, sim. Ou não. Infelizmente, a gente tem empresas que quando o negócio já está lá embaixo, assim, com muita dívida, e que eles vão procurar, sabe? É complicado. Então, assim, não, tá com dúvida e tal, procura um contador. É que eu vejo muita pessoa, assim, tem lido um pouco sobre empreendedorismo, eles apontam muito essa questão, assim, tudo bem que a administração, você fazia, óbvio que vai ajudar, porque vai ensinar ferramentas, provavelmente você utilize alguma coisa específica para o seu negócio que uma pessoa não saberia, né? Vou controlar, sei lá, fluxo de caixa, Exatamente. estoque, essas coisas assim, né? Isso. Mas fala muito da questão do perfil, né, da pessoa. Tem pessoas que têm perfil para ser seletista, ser funcionário da empresa, trabalhar 40 horas, se envolver. Sim, com E certeza. pessoas que querem realmente, não, eu quero ser dono mesmo, não quero prestar contas a ninguém, né? Mas Isso. Exatamente. E eu até pergunto isso porque a gente que faz essas perguntas vieram, né? A gente que faz a ênfase, né? A ênfase em empreendedorismo,
toda essa questão da administração, a gente já viu muitos casos de pessoas que, né, começaram ali sozinhas, né? E tem um pequeno empreendimento, mas que está crescendo, que você vê que é promissor, né? E até para deixar claro, para as pessoas que vão assistir, para as pessoas que estão interessadas, né? Aonde é que eu preciso, eu preciso parar e ver uma coisa além, né? Mesmo que não seja um outro funcionário, eu preciso ver um contador, eu preciso ver um MEI, né? Sim. É Assim, tá começando a ter um faturamentozinho. E principalmente aquelas pessoas que não têm outra fonte de renda, né, não tem um emprego, é bem interessante fazer o MEI. Porque, como eu disse, o MEI, você também contribui com o INSS, com a Previdência, né? Então, é bem importante, porque ali você vai ter um auxílio se você precisar se você ficar encostado, ficar doente, Sim. você consegue receber, né, um benefício por ter um MEI. Então, é muito importante, principalmente para as pessoas que não têm outra fonte de renda e têm um negócio, abrir o MEI. Vai ajudar muito, com certeza. E é um valor bem baratinho, então vale muito a pena. Até para estruturar, né? Porque às vezes você desanima porque você não tem aquele retorno, mas tem esse retorno do INSS, do CNPJ, né? Isso, você consegue. Para as mulheres que têm filho, consegue a licença maternidade, entendeu? As pessoas que precisam de um benefício de saúde conseguem. Então, isso já ajuda muito, né? Josiane, o MEI, no caso, então, assim, é importante, é legal e tal, mas não é obrigatório. A pessoa pode ter o seu negócio, ser empreendedora e sem ter o MEI? Sim, só não vai conseguir emitir nota fiscal. Aí até consegue, mas aí depende da categoria. Tá? Você até consegue emitir nota fiscal pessoa física. Você precisar vender, eu preciso vender alguma coisa, eu preciso emitir nota fiscal. Você até consegue, mas depende da categoria. Isso seria valor? Não, Nota, função. Não, a função da pessoa, qual a profissão dela. Aí você consegue emitir como autônomo. Só que não são todas as profissões que permitem. Aí tem que consultar, porque de cabeça eu não sei. Mas, por exemplo, o empreendedor que não tem MEI não poderia prestar serviço para uma empresa? Ou poderia? Pode como autônomo. Ah, tá. Pode como autônomo, tá? Só não também aí existe uma outra regra que a gente segue, que é um contribuinte autônomo, né? É uma pessoa que trabalha, mas que não tem vínculo com a empresa. A gente também paga os impostos, paga também o INSS, mas tem que ser um período, não pode ficar direto, tem algumas regras também para se seguir. Mas o MEI, então, compensa, Facilita muito, facilita muito. Inclusive para as pessoas que querem pegar empréstimo, querem uma ajuda financeira, tipo, conseguem também com o MEI. E você tem que comprovar, para você tirar o MEI, você tem que comprovar a venda, essas coisas? Não, você precisa fazer uma declaração anual. Ou a declaração do imposto de renda, você faz a declaração do MEI, de tudo que você faturou naquele ano. Tá? Aí não tem o mínimo, não. Não, você pode mandar até zerado. Não tive faturamento nenhum, você pode mandar zerado. Entendeu? Não tem problema, não. Então, no caso, você se cadastra, você começa meio que uma inscrição no MEI Isso. através desse faturamento que você manda para eles, no caso. Não, na verdade, vamos lá, existe um site que Eu é queria saber. Do governo. do governo mesmo, que você não paga nada, você mesmo pode ir lá e se inscrever, abrir o seu CNPJ, que faz na hora, tá? E aí, todo mês aí depende do tipo de categoria ali que você vai, que a gente chama CNAE, que é o código da empresa, código da sua empresa. O que você vai vender, o que você vai trabalhar, né? Aí vai depender, com isso vai ter. Se ela é uma empresa de serviço, que só presta serviço, que não vende nada, ela tem um tipo de tributo. Se é uma empresa que só vende, ela tem outro tipo de tributo. Agora, é uma empresa que vende e presta serviço, ela vai ter outro tipo de tributo. Isso é que precisa ser decidido ali na hora. Aí varia entre 60 e pouco, 70 e pouco, mas é nessa faixa assim, baratinho. Depois, no final do ano, no final do exercício, que é o ano seguinte, é maio,
você tem que declarar o que você ganhou, que você recebeu no ano anterior, tá? Aí, assim, eu tive um faturamento de, sei lá, 30 mil. Aí eu vou declarar lá. Vai preencher as informações, sendo que você recebeu aqueles 30 mil. Passou de 81 mil, aí já muda, ele já desenquadra que vai para o simples, né? Que eu falei. Mas é só no final do ano que você faz essa declaração, tá? Não é todo ano. E é só pagar esse MEI também mensalmente. É só entrar no site também, é bem tranquilo. Muito bom tudo isso, né? Muito bom saber sobre administração, saber sobre o empreendedorismo, né? E acho que a gente pode encerrar, né? Nossos professores têm alguma consideração final, algo a dizer? Então, antes de encerrar, a gente gostaria de agradecer a sua presença, né? Agradecer por você se disponibilizar, né? Você abriu um espaço no trabalho na contabilidade, no departamento pessoal, no trabalho com o seu empreendimento e falar aqui com a gente, né? Tirar as dúvidas do pessoal que acompanha a gente da nossa escola. E pro pessoal que está aqui assistindo, pedir com que compartilhe, comente, né, o que achou, compartilhar para quem você sabe que tem, obviamente deixar o like, compartilhar para quem você sabe que tem um interesse e novamente agradecer aos nossos apoiadores, né, que nos auxiliam, né, nessa caminhada. É isso aí. Eu que agradeço o convite.